Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 2 de Chipmunk Basic. Como sempre, abrimos o VS Code e vamos copiar o conteúdo da aula anterior para um novo arquivo. Então vamos lá, vamos criar esse novo arquivo, aula 2.bas, ok? E aí sim colamos o conteúdo da aula anterior nesse arquivo. Fechamos o arquivo anterior, o Explorer, né, gerenciador de arquivos, e vamos abrir o nosso terminal. Muito bem. Vamos começar a edição do novo arquivo. Eu vou começar tirando as linhas vazias. São a linha 2, essa aqui, a 33, e pronto, ok? Então nós temos 34 linhas, só para ter uma ideia. Além disso, batendo o olho, a gente já vê que tem muito comando print, né, repetido. Inclusive alguns estão sozinhos, né, sem argumento. Caso da linha, quando eu falo linha nesse caso, eu estou me referindo às linhas do editor, não do programa. Veja que o programa, o código, não contém número de linha. Poderia conter, sim. É que esse interpretador de Basic, o Chipmunk, né, ele tem, digamos, dois motores, né, dois mecanismos de interpretação. O clássico precisa do número de linhas e o moderno não precisa. Ou seja, no caso do moderno, o que acontece é uma leitura sequencial dos comandos, tá? Exatamente na sequência. Tá? Já o clássico, ele precisa de números de linha. Né? Então ele segue a numeração. Não necessariamente a sequência, mas a numeração. Muito bem. Então o que acontece? A gente poderia. A primeira coisa, lógico, o que nós fizemos? A gente tirou as linhas vazias. Então vamos salvar, Ctrl S, e vamos rodar esse programa. Basic. Na verdade é um script, né? Porque é um código fonte, é um arquivo de texto. Né? Esse código fonte ele faz parte, né, de um arquivo, ele é o conteúdo de um arquivo de texto. Arquivo este que é interpretado pelo Chipmunk, né, em linha de comando simplesmente basic, ele é interpretado, ou seja, os comandos ali escritos são efetivados na prática. Então nós temos um script, não é um compilado, mas sim um script. Ok? Muito bem. Vamos rodar. Aula 2.bas. Perfeito. Como eu não coloquei nenhum argumento em linha de comando, nós vamos ver mais à frente que a atribuição em invocation time vai mostrar nenhum valor, né, para o nome. Já como aqui, o prompt agora ele está na seção de atribuição em tempo de execução, que é o runtime, eu preciso informar um valor lá. Pronto. E como eu disse, em tempo de invocação não tem valor, porque não foi colocado lá como argumento na linha de comando. Funcionou da mesma forma que
valor antes da inicialização, né? Como não, se você não inicia, não tem valor, então é vazio. Tá? Então, o conteúdo lá da variável n, né? Variável é essa que tem o sufixo cifrão, né? Para dizer, para marcar que essa variável é uma variável de texto. Muito bem. Então, rodou normalmente, tudo certo. Só que, como eu disse, tem muito comando print. Né? E imagine, são quantas letras? 5 letras que você tem que digitar, né? Que o programador tem que acabar digitando 5 letras para formar esse comando. E esse comando, vamos ver quantas. Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou usar o replace. Primeiro eu vou marcar aqui o primeiro print. Olha, pronto. Agora sim. Agora eu vou editar o replace e vou colocar. Ele tem que encontrar qual, o que, find, né? O print. Tá? Então ele está dizendo, olha, esse que eu tinha marcado aqui é o primeiro de 26, ou seja, 26 comandos print. Vamos fazer uma coisa, muitos dialetos, inclusive esse, usam o ponto de interrogação como se fosse o comando print. Justamente porque é muito usado, né? Veja, esse pequeno programa, nesse pequeno programa foram usados 26, né, comandos print. Então, 26 repetições. Então, para ficar mais simples, e talvez seja o comando mais comum, mais frequente mesmo, em geral, a gente pode colocar o ponto de interrogação no lugar, porque depois o interpretador troca o ponto de interrogação pelo comando print. Tudo bem? Então vamos trocar. Pronto. Parece que ficou um pouco mais leve visualmente, né? O nosso código. Tá. Vamos ver se funciona? Então eu vou salvar. Vamos limpar a nossa tela. E na mesma linha, né, separando aqui com ou pelo ponto e vírgula, vamos separar os comandos. Né? Então agora é basic, aula 2, ponto bas. Vamos aproveitar e já colocar um argumento aí, fulano. Pronto. Aí agora ele parou em tempo de execução, porque ele está pedindo o nome. Cicrano. Pronto. Funcionou. Mas veja que as linhas que estavam em branco sumiram. Olha, não tem mais separação entre as linhas. Então, o comando print não foi realizado. Que interessante. Foi quando o ponto de interrogação tinha argumento. Veja, ele imprimiu literal clássico e assim por diante. Ele imprimiu muita coisa. Só que quando esse print, agora na forma do ponto de interrogação, quando ele estava sem argumento, não funcionou. Interessante, né? Então, digamos que a gente pode concluir que o apelido do print, né, no caso, o ponto de interrogação, ele não funciona se ele não tiver nenhum argumento. Ou até vou emendar. Ele não funciona se estiver sozinho na mesma linha. Tá? Sozinho, como sozinho aqui? Sem nenhum argumento. Mas por que eu falei sozinho? Porque eu posso, de repente, colocar aqui um número de linha aqui na frente. Ó. Tá? Vamos seguir esse critério. Na linha 3 eu coloquei 30. Só vou multiplicar por linha 3 do editor. Tá? Aí eu multiplico a linha do editor por 10, por exemplo, e coloco
o valor 30 como linha do meu código. Então, vamos lá. Sempre que aparecer sozinho, vamos colocar 50. Qual que é a ideia aqui? Não deixar o ponto de interrogação sozinho numa linha. Essa é a ideia. Então, de novo, aqui, ó, 90, 150, 200, 270. Terminou. Então, aconteceu quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso. Vamos salvar para ver o que acontece? Ctrl S. Aí, vamos repetir o comando aqui. Tá? Opa! Parece que funcionou. Olha, funcionou. Então, você vê que interessante? O ponto de interrogação sozinho não funciona. E como não deixar ele sozinho? Tem duas formas. Ou a gente coloca um número nessa linha, aí o interpretador entende que é um comando, ou a gente coloca um argumento, por exemplo, eu vou colocar um argumento aqui, mesmo que seja uma linha vazia, ou melhor, um argumento vazio, uma string vazia. Vamos salvar. Aí, de novo, olha, funcionou. Depois do literal clássico veio o valor da variável. Perdão, depois de variáveis, né, veio o literal clássico com, né, uma linha aqui. Ó. Tá. E ainda tem mais uma forma para não deixar o nosso amigo ponto de exclamação, de interrogação, desculpa, sozinho. Eu pego a próxima linha, vou puxar para a linha de cima, com o backspace, né? E como são dois. Primeiro, vamos fazer de conta que a gente não. Que a gente só simplesmente não sabe como colocar dois comandos na mesma linha. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar, mas eu não vou deixar isso sozinho, porque eu vou puxar a próxima linha. Idem. 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 E, finalmente, idem. Vamos salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Veja, eu coloquei os dois comandos print na mesma linha. Então, eu salvei, agora vamos rodar o programa. Meu teclado não está respondendo. Opa, agora sim. Pronto. Deu um erro. Erro de sintaxe na linha 6. Veja, quando ele dá, ele informa a linha, é meio confuso, porque por que ele deu linha 6? Na verdade, o problema está na linha 3. Quer ver? Como resolver esse problema aqui? Ó? Como são dois comandos, eu tenho que separá-los com os dois pontos. Como a gente fez anteriormente aqui, olha, né, nessa linha, agora é número 8, nós colocamos aqui o primeiro comando, imprima a inicialização direta, e depois colocamos um comentário. Só que esse comentário nós separamos com os dois pontos. Então, isso aqui é uma instrução. Quando eu tenho duas instruções na mesma linha, eu devo separar com os dois pontos. Tá, aqui tinha mais uma questão, mas a gente aborda mais à frente. Tá? Aliás, aqui também faltou dois pontos. Né? Então, instruções na mesma linha devem ser separadas pelos dois pontos. Tá? Tá, então eu já fiz isso aqui, pelo menos na linha, agora a linha 3, tá bom? Vamos salvar e vamos rodar
para ver o que acontece. Então, aqui eu tenho que sair, eu tenho que voltar para o terminal, tá? E vamos rodar. Agora deu problema na linha 8. De novo, eu não sei exatamente o critério quando ele coloca o número da linha, né? Porque na verdade a linha 8, em princípio, não tem problema. O que tem problema é a linha 4. Tá bom. Então eu já vou me adiantar. Toda vez que tiver duas instruções, né, dois comandos na mesma linha, eu preciso verificar ou garantir que eles estejam separados, como aqui na linha 7 agora, né, por dois pontos. Tudo bem? Aqui também, olha. Aqui. Aqui. Será que tem mais algum? Vamos salvar e verificar. Tá, agora eu saio do by e vou rodar novamente. Parece que funcionou. Olha, funcionou. Então é isso, veja, o ponto de interrogação, não estando sozinho em uma linha, ele funciona mesmo como print. Tá? Tá, agora, nós temos aqui, continuamos tendo um número grande, né? Digamos assim, eu vou marcar o primeiro ponto aqui. Tá? De novo, faz de conta que eu vou voltar. Então, eu ponho aqui interrogação. Veja lá, 1 de 26, olha. Ou seja, continuo tendo 26 comandos print. Tá. Existe uma forma mais simples, que seria o seguinte. Vamos pensar. Por que dois comandos? Um comando print vazio só para inserir uma nova linha? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar um comando só. Nas próximas também. Olha. Um comando só. Um comando só. Aqui também. Idem. E idem. Ok? Acho que agora tá. Só para confirmar, eu simplesmente procuro os dois pontos. Então apareceu 12. Certeza? Vamos ver aqui. Sim, olha. Porque ele está contando os dois pontos que estão dentro das strings. Então é por isso que são 12. Tá. Mas na verdade, quer ver? Na verdade, os dois pontos que eu procuro, que são separadores, são esse, ó, o quinto e o nono, né? Perdão, o décimo. Aqui, ó. Os outros não, os outros estão dentro de strings, ok? É isso mesmo. Tá. Que eu ia dizer? Tá, a gente eliminou então dois comandos, né, print na mesma linha. Só que agora, como que eu faço para introduzir o new line? Será que se eu colocar a sequência de escape, a gente consegue? Vamos ver. Vamos salvar. Vamos rodar. Não deu certo. Tá? Primeiro você vê que, de novo, as linhas ficaram todas encavaladas, né? Ou seja, a saída não mostrou nenhuma linha vazia. E lá na primeira tentativa, simplesmente o barra N, que é a sequência de escape de nova linha, ela não foi efetivada, né? Não aconteceu a nova linha. Por quê? Não foi escapado
o Nzinho aqui, né? Essa letra N de New Line. Então tá. Então não funciona. Mas aí é o seguinte, tem uma instrução, na verdade uma função. Essa função ela é a função caractere, que descreve assim, olha. Essa função caractere, ela precisa de um argumento. Tá? Aqui já tem uma dica. O argumento deve ser um número inteiro, porque ela retorna uma string. Tá vendo esse cifrão? Esse cifrão ele diz, assim como nas variáveis de texto, esse cifrão como sufixo, né? Ele indica, no caso da variável, que é uma variável de texto, e no caso da função, que ela retorna um texto. Então, nesse caso, o argumento dela será um número que retorna um texto. No caso, um caractere, porque o nome dela é caractere. Isso remete à tabela ASCII. Por quê? A tabela ASCII, imagine que ela tem uma tabela com colunas, né, com títulos lá de coluna, que são os campos da tabela, e numa coluna você tem um número. Na outra coluna correspondente, você tem uma tecla. Então, a gente sabe que para inserir uma nova linha no texto, eu tenho que acionar a tecla Enter ou Return. E o número dessa tecla em decimal é 10. Então, eu vou colocar o número 10 aqui, olha. Porque o número 10 ele corresponde à tecla Return. Então, eu tenho agora, olha, o comando print, o acionamento da tecla Return ou Enter e o dois argumentos, ok? Vamos ver como funciona isso. Vamos na prática, vamos salvar. Agora a gente pode rodar. Funcionou. Veja, antes de literal, né, foi criado uma linha, né, que é o resultado dessa função caractere. Quando o argumento dela for o inteiro 10, decimal, ela imprime o caractere de nova linha, que ele é invisível, né? Na verdade, o efeito é a criação da nova linha. Olha que interessante. Então, o que eu posso fazer aqui? Para não ficar, veja, quando eu coloco essa função, nada são quantos caracteres que eu estou, ou quantas colunas eu estou introduzindo aqui no meu texto. 8. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos definir, a gente está falando de line feed, LF. Vou colocar em maiúsculo, LF. O que é o LF? O retorno dessa. Vou tirar daqui, tá? O retorno dessa função. No base que a gente pode deixar colado ou colocar espaço aqui, né? Entre o nome da variável, o identificador da variável e o conteúdo que será atribuído, né, pelo sinal aqui de atribuição a ela. Então, fica mais bonitinho, espaçado, assim, tá? Aqui a única coisa que está faltando é que essa variável era uma variável de texto, né? Porque o retorno da função é texto. Tá? E aí eu vou ali no lugar, naquele lugar, e coloco simplesmente o LF. Claro, eu coloco o nome da variável LF cifrão. Tá? Eu já vou acreditar e já vou colocar nas outras linhas também. Olha. Então vamos lá. Ctrl copy. Eu vou colocar
aqui, nessa linha, né? Antes de literal, antes de valor e antes de atribuições, olha, e atribuição também. Então, aqui. Aqui. E na última. Tá, deixa eu só terminar aqui. Okay. Vamos salvar. E vamos rodar. Não, não salvou, veja. De novo. Coloquei o nome aqui. E aqui eu tenho que vir aqui e Ctrl S. Ah, salvou. Agora venho aqui. Olha lá. Então eu introduzi as linhas em branco. Ok? Acho que talvez aqui em nova atribuição seja interessante também. Eu vou pegar LF e vou colocar aqui também, olha. Pronto. Salvei, salvei. Agora vamos rodar de novo. Pronto. Ficou bonitinho, ficou organizado. Tá. Já que a gente está usando uma sequência de escape de nova linha, a gente poderia usar um tab para separar esse literal aqui, olha, o literal clássico Hello World, né, desse outro literal, que de fato é o literal clássico. Aí o que eu posso fazer aqui? Uma coisa que a gente poderia fazer, vamos eliminar, já que eu vou usar um tab, eu não preciso desse espaço. Esse espaço é necessário para que a gente tenha essa separação aqui, né? Então, esse espaço aqui é aquele que estava aqui que eu acabei de tirar, ok? Esse do meio aqui, ele não é renderizado, ou seja, ele não é mostrado. Tudo linha vazia ou espaço vazio no meu código, ele não é mostrado. O que ocorre é uma justaposição aqui dos argumentos, né? É justaposto o literal, cujo conteúdo é literal clássico Hello World, e o literal clássico Hello World propriamente dito, ou seja, o Oi Mundo, né, ele acaba ficando colado, justaposto, né, nessa linha. Muito bem. Agora eu vou colocar um tab aí. Como seria o tab? O tab é a tabulação horizontal. Lá na tabela ASCII seria HT. E aí, qual é o número correspondente? É 9. Ok? Então eu venho aqui, olha, coloco HT, desculpa, em maiúsculo, né? Sim. Olha, uma coisa, esse dialeto de Basic, nele, tanto faz, porque ele é case insensitive, tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Só que assim, para a nossa organização, considerando o histórico, vamos deixar as constantes em maiúsculo. Tudo bem? Assim como K, nós deixamos em maiúsculo. De novo, para o interpretador, tanto faz, ele enxerga igual, maiúsculo e minúsculo. Eu só deixo maiúsculo só para fazer essa diferença. Constante, vamos sempre deixar em maiúscula. Tá? Muito bem, vamos salvar e ver se funciona. Olha, funcionou. Tá? Agora, rapidinho, acho que se estendeu um pouco, mas vamos só fazer uma coisa aqui para, digamos, deixar, como se diz, justificar o texto, né? Ou seja, preencher as colunas aqui
de forma mais homogênea, tá? É o seguinte, quantas linhas tem aqui? Olha, por exemplo, nessa string, 41. Tá? E na de cima aqui, veja, porque ela é uma das mais longas aqui, né? Mas a de cima é que realmente ficou mais longo. Mas vamos pensar só no conteúdo, ó. Deu quanto? 45. Só que vamos tirar, como estou falando de conteúdo, vamos tirar esses três aqui, olha. E aí cai para 42. Então, 42 parece um número bom aí de colunas. O que a gente pode fazer? Primeiro vamos modificar o nosso título aqui, olha. Vamos colocar assim, olha. Literais, maiúscula. Literais, constantes, vírgula variáveis. Muito bem. Quantas colunas são necessárias? 31. Eu estou falando, a gente escolheu o número mágico aí de 42. 42 colunas. 42 menos 31, 11. Correto? Tá. Digamos que eu coloque aqui um espaço antes e um espaço depois. Então, são 11 menos 2, 9. Tá? Aí, faltam 9, né? 9 espaços, enfim, 9 colunas. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse número por 2. 9 por 2, 4,5. Tá? Mas não dá para ser meia coluna. Então, vamos pensar assim, 4 colunas de um lado e 5 do outro. Então, 4 colunas, só que para não ficar em branco, podemos colocar aí um caractere qualquer, por exemplo, igual. Opa, eu pus mais, mas seria o igual. 1, 2, 3, 4. Como eu falei, 4 de um lado e 5 do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Isso foi no título. Agora, vamos fazer a mesma coisa nesse subtítulo aqui, Atribuições em Design Time. Vamos lá. Quantas colunas tem agora? 34. Não, 26, desculpa. Veja aqui, ó. 26. Para 42, 16, correto? Tá. 16. Se a gente coloca um espaço antes e um. Oh, desculpa. De novo, fiz bobagem. Agora sim. Se eu colocar um espaço antes e um depois, era 16, agora são 14. 14 por 2, 7. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos dois lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesmo critério. Aqui, ó. Quantas colunas nós temos? Não, peguei errado aqui. 21. Para 42, 21. Menos 2, porque eu vou deixar um espaço antes e depois. Então, 21 por 2. Aliás, 21 menos 2, 19, né? Por 2, 9,5. Né? 9,5. Então, eu coloco 9 de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 do outro, para completar as 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Vamos terminar, porque isso aqui, na verdade, não está agregando nada muito importante, a não ser assim, a perfumaria aí, que é o visual da saída, né? Quanto a gente tem aqui? 29 para 42, 13. É isso? Vamos imaginar 13. Aí eu coloco um espaço antes e um depois. 11, né? Por 2, 5,5. Então eu coloco 5 aqui desse lado, ó. 1, 2,
Oh, desculpa, estou mudando aqui o caractere, né? 1, 2, 3, 4, 5. E 6 do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, vamos salvar. Salvou, agora vamos rodar. Pronto. A ideia era essa. Depois, né, como eu disse, perfumaria. Aliás, deixa eu terminar aqui o, informando, né, em tempo de execução o nome. Tá bom. Veja, tá alinhado. Ok? Tá. Na próxima aula, a gente pode introduzir. Aqui a gente pode deixar na mesma linha. Pronto. Tá? Vou dar um espaço aqui. Tá. Então, vamos salvar. Qual que é a ideia? Na próxima, como a gente introduziu aqui a sequência de escape, da tabela ASCII, na próxima a gente pode introduzir, vamos ver se funciona, né? A sequência de escape de controle do terminal, né? Que seria aqueles atributos cor, estilo, né? Tá? Estilo, por exemplo, sublinhado, itálico, negrito e assim por diante. Tudo bem? Então, por hora eu acho que está legal e qualquer dúvida a gente volta a falar. Abraço e até lá.